Olá, meus amigos, e nós estamos aqui juntos para debater sobre um tema que eu considero um dos temas mais importantes da atualidade, a proteção de dados. Na verdade, a proteção de dados ela já é um tema importante há algum tempo. Há algum tempo, os estudiosos vêm se debruçando, vêm analisando as questões referentes à proteção de dados, e isso ganhou uma grande repercussão recentemente com um escândalo da empresa chamada Cambridge Analytica, que teoricamente teria influenciado eleições ao redor do planeta e especificamente o chamado Brexit, que até gerou um documentário, debates e uma série de coisas. E aqui no Brasil, esse tema ganhou um destaque muito recentemente, por conta da entrada em vigor completa da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709. A lei, na verdade, de 2018. No entanto, ela estava com alguns dispositivos ainda pendentes de entrar em vigor e, recentemente, a lei entrou em vigor na sua totalidade. Então, pensando nisso, eu reuni um grupo de professores especialistas nesse tema para ministrar um curso online, tratando, explicando todos os detalhes da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma parceria com a companhia jurídica. E para poder, digamos, apresentar esses professores, apresentar as questões que serão tratadas com maior profundidade, nós decidimos marcar esse encontro. Esse encontro, além dos participantes, o professor Roger Freitas, ele infelizmente teve um compromisso pessoal de última hora, ele não vai poder participar dessa live, mas o professor Roger Freitas ele está participando diretamente desse curso. Ele é professor graduado em Direito Público, Direito Digital e Compliance. Ele é coordenador das Câmaras de Estudo de Direitos Humanos e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Ele é autor de obras jurídicas, artigos jurídicos e até de um livro infantil. Muito bacana isso. O professor Roger Freitas, ele é defensor público do Estado de Minas Gerais. Além disso, nós temos também a participação do professor Walter Aranha Capanema. Ele é coordenador da pós-graduação em Direito Digital do Ministério Público do Rio de Janeiro, coordenador do curso de extensão em Direito Eletrônico da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, coordenador de defesa de prerrogativas de processos eletrônicos e inteligência artificial da OAB do Rio de Janeiro, integrante da Comissão de Proteção de Dados da OAB do Rio de Janeiro, integrante do Grupo de Trabalho de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça da Bahia. Ele é diretor de inovação e ensino da Smart 3 e ele é advogado aqui no Rio de Janeiro e em outros estados. Temos também a participação do professor Wellington Ávila. O professor Wellington Ávila tem um currículo aqui gigante. Eu vou tentar dar uma resumida, que senão vai acabar a nossa live e a gente não vai conseguir concluir. Ele é mestre em gestão de trabalhos de qualidade no ambiente, construído pela Universidade de Santa Úrsula, com ênfase em governança corporativa. Ele tem especialização em governança e tecnologia da informação pela Universidade Cândido Mendes. Ele tem MBA em planejamento empresarial pela Universidade Cândido Mendes também. Tem outro MBA em gerenciamento de projetos pela Universidade Cândido Mendes. Deixa eu pular um pouquinho. Ele é professor de curso de graduação e inteligência analítica, engenharia de produção de dados, dentre outras coisas. Wellington, desculpa não ler isso tudo, mas porque senão a gente não vai ter tempo nem de discutir o tema. Gostaria também de mencionar a participação do professor Pedro Gueiros. O professor Pedro Gueiros é graduado em Direito pelo IBMEC aqui no Rio de Janeiro, e ele é advogado com atuação na área de proteção de dados da governança do Lima Ferguson Advogados, autor de artigos jurídicos. E eu, meus amigos, meu nome é Felipe Boring, eu sou defensor público e sou mestre e doutor em Direito. Pois bem, o nosso objetivo aqui, como eu já mencionei, é tratar de temas que são temas importantes e que vão ser estudados no nosso curso com maior profundidade. E para começar essa exposição, eu gostaria de convidar o professor Pedro D'Alesi para explicar qual é a importância da proteção de dados hoje no Brasil. Pedro, a palavra é sua. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar a Companhia Jurídica por promover um debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados,
uma lei que traz consideráveis transformações nas relações sociais e empresariais que a sociedade brasileira passa a ter com o tratamento e a proteção dos dados pessoais. Também gostaria de parabenizar o professor Felipe Boring pela organização e implementação do curso que nós estamos realizando sobre a LGPD e aos professores que estão participando do nosso debate e estarão lecionando o nosso curso. Nós hoje vamos conversar sobre aquele que é um dos assuntos mais importantes, se não o mais importante da nossa época, que é exatamente a importância dos dados pessoais e as formas adequadas de governança desses dados. A LGPD vai mudar muito todas as nossas relações com o manuseio dos dados pessoais. Ela é uma lei transversal, porque ao mesmo tempo que todos nós, como pessoas naturais, somos titulares de uma série de direitos, torna-se muito importante que conheçamos esses direitos até para que possamos exercê-los. Também, em muitos casos, estaremos tratando dados de outras pessoas, ou seja, estaremos na função de controladores ou operadores, conforme o caso. É muito interessante observar que a lei tem um conceito extremamente amplo de tratamento de dados. Portanto, o acesso ao dado pessoal por si só já é considerado uma forma de tratamento. A LGPD vai influenciar a vida de todos nós, em maior ou menor grau. Estamos realmente diante de um novo cenário, um cenário muito novo, em que, mais do que uma economia movida a dados, nós passamos também a ter uma sociedade movida a dados, e por que não dizer até mesmo uma política movida a dados. Os dados são grandes fontes de poder econômico, político e social. Muitas das consequências da utilização desses dados nós ainda não temos condições de dimensionar, e daí por que é necessário que tenhamos um sistema protetivo mínimo sobre o assunto, e daí a importância da LGPD. Numa sociedade em que os nossos dados são os grandes motores de uma série de questões econômicas e sociais, as decisões algorítmicas passam a influenciar muito do nosso destino. Pois quando analisamos que um sistema de inteligência artificial passa a interferir quem será contratado para trabalhar numa empresa, a decidir quem terá acesso a determinados serviços ou ao crédito, ou até mesmo quem ficará preso, passamos a ter uma dimensão mais concreta dessa questão. O tema da inteligência artificial tem decidido questões chaves de nossa sociedade. Hoje, até mesmo, os nossos dados cerebrais já podem ser mapeados e comercializados. E daí o neurocapitalismo e o surgimento de neurodireitos. Logo, o nosso cérebro, que era aquele lugar mais tímido, mais íntimo, mais protegido, contra tudo e contra todos. Como vamos poder, então, proteger a nossa identidade e a nossa privacidade? Em que medida é possível ter essa proteção? Aliás, quando falamos de neurocapitalismo e neurodireitos, sem dúvida nenhuma estamos falando do direito a ter controle sobre o que pensamos, a que esse direito esteja protegido e resguardado da ação de todos, seja da sociedade, seja do Estado, seja de qualquer agente econômico. Um direito de não querer e não ser manipulado por sistemas de inteligência artificial, que podem me conhecer melhor do que eu mesmo me conheço, que podem se antecipar a meus pensamentos, às minhas reações. É desse tipo de proteção que estamos falando quando tratamos da proteção de dados pessoais. Recentemente, foi lançado um filme, documentário no Netflix, muito interessante, que se chama Social Dilemma. Ele mostra claramente a influência das redes sociais no comportamento dos indivíduos e traz elementos que nos mostram não apenas a importância dessa governança de dados, como também uma série de riscos que estão envolvidos aí. Esses pensamentos iniciais que eu trago a respeito da proteção de dados e as suas consequências sociais não têm por objetivo ofuscar os enormes benefícios e as enormes inovações que podem decorrer desses sistemas de utilização de dados. Mas o ponto central sobre a proteção de dados pessoais, ao menos no meu entendimento, concerne no fato de que, junto com os inúmeros benefícios, há também riscos. Riscos que nós, como usuários ou consumidores, muitas das vezes subestimamos. Porque para nós, às vezes é tão cômodo ter um serviço sob medida, é tão bom acessar um motor de busca e, antes mesmo de fazer a pergunta, ele já nos sugerir aquilo que estávamos pensando. A LGPD envolve muitos desafios e é muito importante que todos nós estejamos engajados nesse processo. Termos uma responsabilidade social como cidadãos e também buscar compreender todos os aspectos legais da norma. E essa é parte da nossa proposta no dia de hoje. Para que seja possível a implementação dessa lei, não somente no âmbito dos tribunais e do saber jurídico, mas em nosso dia a dia, para que passamos a ter maior zelo com os nossos dados, já que, querendo ou não, a própria sociedade movida a dados nos levou muitas vezes a uma postura de um relativo descaso em saber o que é feito com os nossos dados. As próprias regras de mercado não ajudam muito, porque não nos são dadas muitas opções. Muitas das vezes,
para obter determinado produto ou serviço, é necessário submeter a condições impostas por agentes econômicos dominantes. Esses são somente alguns pontos que deverão ser harmonizados e pensados diariamente dentro da nossa sociedade e do nosso ordenamento, tanto para o cidadão titular de direitos, como para os agentes de tratamento de dados pessoais. Essa seria a minha primeira colocação a respeito do assunto da proteção de dados pessoais e as repercussões na nossa sociedade. Ok, Pedro. Pô, excelente colocações. E você tocou num ponto que eu considero um ponto muito importante, que é a questão da inteligência artificial. Sim. E eu pediria que você reproduzisse uma conversa que a gente teve uma vez a respeito do uso de um software de inteligência artificial pela polícia de Chicago. Você se lembra desse caso? Sim, me lembro. Foi um caso que a polícia de Chicago utilizou o software chamado Compass, e esse software ele atribui uma pontuação com relação ao investigado ou à pessoa que está presa. Com base na numeração dada por esse software, a pessoa pode ter a sua pena agravada ou reduzida. E um estudo feito por centros de ciência relacionados à inteligência artificial verificou que pessoas de origem hispânica, origem negra, estavam aptas a ter uma pontuação maior do que pessoas de origem caucasiana, as pessoas brancas. Ou seja, mostravam um viés discriminatório desse software, que é um software ligado à segurança pública, né? Então, mostra a complexidade e os perigos que estão por trás dessas questões do sistema de inteligência artificial. Perfeito, excelente. Muito bom. Meus amigos, alguém que gostaria de comentar alguma coisa a respeito da fala do Pedro D'Alesi? Muito bem colocado, Pedro. Gostaria de comentar, doutor Felipe? Pode ficar à vontade. O que acontece? Essa questão que o Pedro falou da inteligência artificial, né? Até que ponto, né, a mineração de dados não acaba virando uma discriminação? Né? Causa exatamente isso, uma discriminação em termos da parte feminista, por exemplo, machismo, algo que caracterize isso. Porque hoje são robôs também. Existe a questão dos robôs. Então, também ocorre muito essa questão. E aí, até que ponto não está ferindo, né, a LGPD? É exatamente, muito bem colocado pelo Pedro, esse ponto, pelo doutor Pedro, esse detalhe, né? Uhum. Exatamente. A gente vai ter que ter novos parâmetros para poder lidar com essa realidade, né? O direito vai ter que dar um salto para poder acompanhar essa nova realidade. Isso é uma coisa que todos nós temos que ter muita preocupação e muito interesse nisso. Walter, quer falar, Walter? Olha, esse tema do Pedro tem tudo a ver com o que eu vou falar mais adiante. Eu vou falar de responsabilidade civil e eu vi muito nessa questão desse preconceito algorítmico na parte da responsabilidade civil, né? Imagine alguém que, ao ser contratado, ao pedir um crédito, ele verifica que ele ficou numa classificação com uma análise muito mais desagradável, muito mais desfavorecida do que uma pessoa na mesma situação. Então, eu acho que você utilizando como paradigma, esse paradigma ele pode exaltar, enunciar, mostrar uma situação de preconceito, de preferência a uma pessoa, e com isso dá aso à responsabilidade civil. Inclusive, eu vejo aqui no contexto coletivo, né? Há grupos específicos. E eu acho que o mais difícil, até vou pedir voltar depois para vocês, é o seguinte: como é que, em algumas situações, vai ser muito difícil você comprovar, verificar essa situação de preconceito, porque às vezes o preconceito pode ser velado. Então, eu não faço preconceito com a pessoa tendo em vista a raça, mas eu faço, por exemplo, um bairro onde ela mora. Eu diminuo a pontuação na contratação se ela mora num bairro mais distante. Aí, de forma indireta, eu acabo prejudicando outras pessoas. Era isso que eu... Perfeito, não, perfeito. Diga, acho que foi o Pedro Gueiros que levantou. Não, eu só acho interessante mencionar também que o artigo 20 da LGPD é importante nesse sentido, com relação à inteligência artificial, porque realmente cria um direito de rever decisões tomadas automaticamente, né? Então, alguns atores até falam em um microsistema de inteligência artificial, porque justamente cria esse direito dos titulares e usuários
reverem como são tomadas essas decisões automatizadas, e é importante, inclusive, para as próprias empresas realmente entenderem essa autoridade algorítmica, né, na decisões automatizadas. Só pontuar isso mesmo. Só uma coisa que eu acho interessante da gente destacar é que a nossa lei, ela tinha uma previsão original de ter uma revisão humana sobre as decisões automatizadas. E quando teve aquela primeira lei que modificou a LGPD, essa primeira lei subtraiu isso, né? O doutor Pedro D'Alesi também já destacou esse ponto. Né? Foi a lei 13.853, que ela suprimiu a necessidade de intervenção humana nessa revisão da decisão automatizada. Exatamente esse ponto. E isso é um ponto que a gente tem que ter muita atenção, porque como a gente já destacou, a inteligência artificial está sendo utilizada pela justiça. Aliás, eu recebi uma pergunta aqui pelo Instagram, que aí, se alguém se animar a responder, né, uma pergunta é mais uma provocação do que uma pergunta. Mandaram a pergunta dizendo assim, tá, e quem é que vai programar o computador do juiz? Na verdade, eu acho que mais importante do que programar o computador CNJ. Do juiz é saber quem vai programar o computador da justiça, como é que a justiça vai funcionar, né? Porque o computador do juiz, ele é um ponto dentro de um sistema. Se um juiz estiver fora da curva, a gente tem sistemas de controle ali que a gente pode tratar. Agora, se o sistema do próprio Poder Judiciário está com problema, aí a coisa fica, aí que pega. Então a gente precisa ter. Se você me permite, aqui um rápido adendo, eu acho que o maior problema não vai ser nem a questão do juiz ter um computador programável. O maior problema é nós, advogados, defensores, a sociedade, ter acesso aos algoritmos de decisão. Isso. Vai ter transparência ou vai ter aquela proteção de segredo de Estado? O sigilo comercial industrial, né, que a LGPD faz referência em vários dispositivos. Existe um viés de proteção de propriedade industrial muito forte na LGPD e que, de certa maneira, pode ser apontado até como um elemento de limitação dessa transparência que é necessária para os mecanismos de controle. Pois bem, deixa eu passar, então, a palavra aqui para o doutor Pedro Gueiros, para ele fazer uma exposição que eu acho que é muito importante. Não, desculpa, era para o Wellington, né? Desculpa, eu acabei me confundindo. Wellington, desculpe aí. Se você puder trazer um pouquinho desse panorama histórico da LGPD para a gente. Beleza. Antes de iniciar minha fala, exatamente o que eu vou trazer para vocês, eu só complementar com o assunto do Pedro, uma situação real. Isso foi debatido em um simpósio, tá? Uma determinada candidata a uma vaga, tá? Isso aconteceu, isso é real. Aquela vaga não podia mulheres gestantes, até por motivo de segurança, entre outras coisas. E aí aconteceu de uma candidata, isso foi investigado, tal, e aconteceu de uma candidata comprar um exame de gravidez, alguma coisa assim, uma farmácia para uma amiga, e no dia seguinte, sem saber de nada, ou uma semana depois, foi até a entrevista. E aí chegou na entrevista, ela tinha capacidade, condições de ocupar a vaga, mas por algum motivo não foi. E ela estranhou que uma outra amiga entrou na vaga e era o mesmo perfil, e não justificaram para ela o que houve, né? E aí, investigações daqui, de lá, tal, aí chegaram à conclusão que o RH estava com dados privilegiados dessa candidata, e aí teve a parte da falha, porque ela não comprou para ela, porque fica no CPF agora, quando você pede a nota, certo? Uhum. Então, isso aí, a LGPD vai ajudar muito nesse tipo de caso. Isso aí já tem um tempo. Então, assim, são coisas... outro exemplo também, que já começa até a entrar numa parte do meu assunto, sobre a TV Smart, que grava o que nós estamos falando no local, certo? Então, imagina uma mesa, uma reunião, informações confidenciais, e a TV, eu estou fazendo uma apresentação, que a TV está gravando o que eu estou falando. E aí essa marca específica dessa TV foi questionada, esse fabricante, né? Foi questionado, e não, era só para fins comerciais, caso fosse autorizado em algum momento, ou seja, quem autorizou a fazer essa gravação? Certo? E daí começa, né?
Só para me deixar nervoso, eu tô com essa marca de televisão aqui do meu lado, aqui, assim, exatamente aqui. Ela está aqui me olhando aqui, eu estou olhando para ela. Mas já que você está com a palavra, pode falar o tópico aí que você ia tratar. Sim, então. Eu quero chamar a atenção aqui que, não menosprezando o nosso Brasil, mas em alguns assuntos, realmente, nós ficamos atrasados, ficamos para trás em relação ao mundo, coisas que não eram para ser assim. Então, dia 14 de agosto, só relembrando, nós fizemos 2 anos, vamos dizer assim, que a LGPD, né, iniciou ali todos os processos. Antes, né, já estavam acontecendo outras coisas, mas 2 anos, dia 14 de agosto, certo? Desse ano. Dia 25 de agosto, tivemos a votação na Câmara pela medida provisória 959, isso tudo em agosto. Dia 26 pelo Senado Federal, a mesma medida. E aí, quando entra nessa votação, faltou dia 27, um decreto da NPD, né, da estrutura da NPD, pelo decreto 10.474, da Presidência da República, certo? Estruturando a NPD. E aí, não resolveu o problema. Ali, algumas pessoas tiveram incertezas do que se tratavam, né? E aí, essas incertezas ajudaram? Não. Complicou mais ainda a cabeça do empresário, a cabeça da população, que é a mais interessada, vamos dizer assim, né? E aí, voltando aí, isso aí a gente guarda essas datas, mais à frente eu vou comentar outras coisas. Voltando aí, 1890, olha só quanto tempo, direito à privacidade, tudo começou ali, né? Quando a gente fala de uma linha de tempo sobre a LGPD, a gente começa ali, 1890, direito à privacidade. 1948, Declaração dos Direitos Humanos. Aí, 2010, Iniciativa Brasileira. 2011, Lei 12.527, de acesso à informação. 2012, Lei 12.737, a famosa Lei Carolina Dickmann, que eu faço um questionamento. Essa lei começou a existir porque se tratava de uma pessoa famosa? Foi uma repercussão? Certo? Ou será que outros que já tinham passado por isso não tiveram voz? Algumas coisas para a gente questionar, né? Uhum. 2014, Lei 12.965, Marco Civil da Internet, que ajuda também, ele não garante, né, mas ajuda ao caminho da LGPD, certo? Em alguns aspectos. E aí nós temos em 2018, Lei 13.709. Por que eu quis entrar nesse universo de uma linha do tempo? Porque à medida que referente à cibersegurança, segurança da informação, em 2013, nós tivemos um caso relatado pelo Snowden de espionagem. Sendo que, há mais de 10 anos atrás, outros países já tratavam disso, já tratavam da segurança da informação. Há mais de 10 anos atrás, ou muito mais, né? Já tratavam sobre isso. Tínhamos lá a criação da ARPANET, né? Desde lá, cuida-se muito disso. Então, isso, Wellington, é que a gente sabe, né? Porque o que a gente não sabe, né? Porque tudo indica que a China trabalha com esse tipo de situação há mais de 2 décadas. Né? Era uma disputa, né? Do governo americano com a China, aí entrou a Rússia na jogada também, aí ficou aí essas potências aí com essa questão de disputa. Então, logo, essas nações sempre valorizaram muito a questão da informação. Eu não falo nem dado, mas a questão da informação. Né? Porque dado também é um recurso muito valioso, porque você consegue contextualizar informações e elas chegam à tomada de decisão. Certo? Para o bem ou para o mal. Ok? Então, assim, tivemos a Lei 13.709. Por que eu citei sobre o Brasil? Por que eu citei sobre o contexto histórico, a linha do tempo? Porque tudo demora muito, cai
acabou, sumiu, ninguém mais vê. Então, a Lei 13.709, muitos não levaram fé, inclusive empresas, não levaram fé. As pessoas falavam, algumas empresas falavam que era uma forma do governo arrecadar dinheiro, com multas, com sanções, né? Algumas outras pessoas diziam que era jogada política, certo? E quando veio essa lei? Justamente em 2018, época eleitoral. E aí? A lei ela já entrou num ano que ela não conseguia ter todo um potencial para entrar com toda a força, vamos dizer assim. Por quê? Tinham outras questões políticas que envolviam aquele ano eleitoral. Uma mudança. Era o chamado, a primeira, posso até dizer assim, ano eleitoral, que foi chamado de renovação política. Certo? Então, o que ocorreu dali para frente, né? Muitas empresas, pessoas que até agora estão sem entender o que é LGPD. Cheguei numa turma de direito, numa palestra, assim que começou, alunos novos, jovens, e eu perguntei o que se tratava da LGPD. Ou seja, um novo trabalho deles dali para frente. Era digital, geração Y, consumo excessivo da internet, grande consumo da população brasileira. Época que você tem mais de 50% da população brasileira usando o WhatsApp, você tem mais de 44% usando o Facebook, mais de 43% usando Instagram. Isso são dados de 2020. Tá? E aí você soma em torno de 110 milhões de pessoas usando o WhatsApp. Se usam o WhatsApp, usam Facebook e Instagram, olha o consumo da internet, como é que fica elevado. Certo? E aí, o que ocorre? As demais empresas, a partir de 2018, nem sabem, até agora, algumas empresas não sabem o que é LGPD. É um pouco assustador. Desde 2018, 2 anos, mas não levaram fé que a lei iria dar certo, iria entrar. Do jeito dela, mas foi. A lei, né? Então, 2 anos, aí você chega, algumas empresas procuram, com um certo desespero, e o que se trata? E aí um exemplo, algumas empresas não querem, eu não digo nem ter custo, mas investir, porque isso é um respaldo para a empresa. Não é só para nós, né? Usuários, titulares dos dados. Então, um respaldo para as empresas também, para cuidar dos negócios, ter credibilidade no mercado, certo? Então, assim, tivemos a entrada dela 31 de dezembro, aí foi uma correria, sendo que já tinha prorrogado antes, né, por causa da pandemia. Aí foi uma correria, um desespero. Aí, ou seja, e de repente, antes era 2022. Aí a empresa que tem o seu planejamento adequado se programa, reserva recursos para o ano seguinte, quem pode, claro. A situação atual que nós estamos vivendo, eu acho que na minha opinião, foi uma lei que veio um pouco assim no impacto. A empresa que se programou para 2022, para 2022, não foi? Que entraria, né? 31 de dezembro de 2021. Não, 2021, mas ela teve antes disso, ela teve uma previsão lá. Sim. Teve, não teve? Então. Teve. Seria a terceira prorrogação dela. Isso. E de lá para cá, só lembrando que a LGPD, sem alterações consideráveis que saem na mídia, ela teve mais de 80 alterações no documento. Tá? Então, assim, uma lei que tinha uma previsão bem longa, eu me programei como empresa, beleza. Agora eu vou começar a conscientizar, eu estou dizendo a empresa politicamente correta, dizendo, eu vou começar a adequar minha empresa, aos pouquinhos. Faço treinamento de segurança, falo com o pessoal da TI, o departamento de TI e assim por diante. Meu jurídico. De repente, chega em 15 de dezembro. Começou o desespero. E aí depois, em 24 horas,
ela passa para dia 18 de setembro, né? Então, assim, será que você consegue realmente se adequar? Você consegue estar enquadrado? Certo? E aí entra outra questão também. A LGPD, ela não tem que chegar junto com a NPD, que foi criada logo, ou seja, a lei é sancionada, entra em vigor, mas e a autoridade nacional? Está entrando depois. Por que não está junto? Vamos aplicar, certo? E a multa? Não, só em 2021, agosto de 2021. Por que não junto? Certo? Então, assim, teria que estar alinhado. Havia um alinhamento. Ok? Então, assim, além de ter esse problema de entrada, a NPD, ela chega, também eu digo que são relatos de empresários, tá? A NPD, ela chega de uma forma que eu vou te punir. Eu vou te punir. Você vai ganhar uma multa de 50 milhões e eu vou te punir. Então, isso gera um desespero para o empresário. Na verdade, ela tinha que ser o quê? Algo educador, uma orientação educativa, campanhas, principalmente por quem? Autoridade máxima. Autoridade máxima. Ainda existem executivos que estão jogando para os garotos da TI, certo? Eu estou falando assim porque eu não gosto desse termo, né? Quando tratam o pessoal da TI, departamento, o diretor, gerente, chamam de garotos da TI. Então, jogam a responsabilidade para os garotos da TI. Tem casos que eu vi, eu tenho alunos que chegaram, professor, acabei de sair de estagiário, fui efetivado na empresa. Estão querendo me dar LGPD para responsabilidade. Isso logo no início. Eu falei, isso não está correto, não é para ser dessa maneira. Né? Então, assim, uma pergunta, né? Também outra pergunta que eu deixo aí. Será que os executivos, diretores, CEOs e assim por diante, será que eles estão realmente inteirados do que é LGPD? O impacto, a gravidade que isso causa nos negócios? O problema, a porta de uma empresa se fechar por causa de uma multa dessa? Eu sou a favor do quê? Da conscientização, da advertência, da orientação, criação de cartilhas, campanhas, levando em consideração que, eu não vou citar o nome do órgão, mas eu trabalhei em um órgão que tinha 3.900 usuários, 1.700 computadores, fluxo diário de entrada e saída, 6.000 pessoas, segunda a quinta. Você fazia um treinamento de cibersegurança. Agora eu vou entrar nessa questão também de cibersegurança. Não existe implementação, adequação de LGPD se você não tem adequação correta à implementação de uma cibersegurança, uma política de cibersegurança. Não existe, não tem como. Vai chegar um momento que os consultores de POs e assim vai esbarrar, vai conflitar, certo? Então, assim, hoje, quem se preocupa hoje no Brasil, vou dizer no Brasil, quem se preocupa, qual o setor que mais se preocupa com a questão da segurança cibernética, segurança digital? O setor financeiro é um dos que mais tem atenção, né? Que fazem campanhas, talvez pelo aquele passado. E há mais tempo investem nisso. Sim. O setor de segurança, o Brasil tem um sistema bancário que é considerado modelo referência no mundo e foi um dos primeiros a ter transferências eletrônicas, a ter tokens para evitar fraudes, etc. Então, o sistema financeiro brasileiro investe em proteção de dados há muito tempo, há mais de 2 décadas. Exatamente. E aí, eu já estou concluindo já minha fala. Então, assim, e aí, o setor é o que mais investe. E quem possui mais dados sensíveis? Qual o ambiente? O ambiente público. É o que mais possui dados sensíveis.
E a questão da sanção, não vou entrar nesse mérito, mas e a aplicação de uma, vamos dizer, de uma punição para um órgão público? Talvez outro dos colegas até podem falar isso depois, certo? É da mesma maneira? Eu já sei que não, a resposta é não, mas eu não vou entrar em detalhes. Só para finalizar a minha fala, a GDPR na Europa, os 6 primeiros meses da GDPR foram meses de orientações, advertências, conscientização, cobranças. Sua empresa tem a cartilha adequada para os seus funcionários? O início da GDPR lá foi assim. Por quê? Muitos países na Europa possuíam uma estrutura de cibersegurança, uma política de segurança da informação muito bem elaborada. Coisa que nós não temos aqui. E aí, voltando à situação que eu falei, um órgão com um fluxo de 7.000, 1.700 máquinas, você faz um treinamento de conscientização, no máximo 20 pessoas dentro de um auditório com capacidade para 300 pessoas, para 200. Certo? Então, cadê a importância? Por que eu falei lá no início, concluindo, né, de uma maneira geral, por que eu falei no início de Brasil? Porque a questão da cibersegurança, segurança da informação, ela sofreu um descaso por muitos e muitos anos. Existe um documento que ele parou de ser atualizado em 2002, que falava de gestão de segurança da informação. Esse documento não existe mais, era do governo. Certo? Então, ao descaso, mesmo depois da espionagem de 2013, um documento de gestão de segurança da informação desde 2002, sem atualizar, tem coisas obsoletas. Certo? Então, assim, até que ponto a LGPD vai funcionar, não vai causar, vai dar outros argumentos jurídicos para essas empresas que não querem se adequar, continua ainda levando no descaso também a parte empresarial, além do governo, que levou esse tempo todo até agora. Que bom que ela entrou em vigor, não era para entrar dessa maneira, na minha visão, e de outros colegas também que estudam sobre o assunto, não era para entrar dessa maneira, mas entrou, né? Entrou em vigor dessa maneira. E aí, pessoal, só fechando agora, já falei que ia fechar já 2 vezes, né? Só fechando... 2 vezes. Oi? Já ameaçou fechar 2 vezes. Exatamente, essa é a última frase. Então, assim, os golpes aumentaram, porque o fluxo da internet de consumo aumentou. Uma invasão no meu dispositivo pode ser uma porta para a minha empresa também, por isso a questão da conscientização, cultura da segurança da informação nos órgãos antes de uma implementação de LGPD, certo? Então, assim, o que eu quero deixar aqui é empresário, população se intere sobre o assunto, saiba o que você tem direito, quais são os seus deveres. Empresários, saibam o que significa LGPD, e a LGPD era confundido por muitos como fake news. Por muitos como fake news. Certo? Então, existe aí realmente um longo trabalho pela frente de todos nós, mesmo que tenham webinars, palestras, eventos, mas existe um trabalho muito grande aí para a gente conseguir implementar isso aí. Fico por aqui a minha fala, dessa vez eu encerrei. Beleza. Não, as suas palavras são muito importantes. E aí eu queria compartilhar com vocês uma coisa que a idade me permite. Né? Eu acredito que eu seja mais experiente, digamos assim, daqui do nosso grupo. Muitas dessas críticas que você falou, Wellington, foram feitas quando o Código de Defesa do Consumidor entrou, em 1990. Em 1990, tinha empresário dizendo que o Código de Defesa do Consumidor ia acabar com as empresas, ia destruir o negócio no Brasil, que ia ser um caos. Chegaram a pintar um caos generalizado por causa do Código de Defesa do Consumidor.
E outra notícia, outro também dado, também, digamos assim, histórico, é que quando o Código de Trânsito brasileiro entrou em vigor, durante 6 meses não aplicou multa. Ele ficou num período de, digamos, de Advertência orientação. de advertência, coisa e tal. Eu sei que nenhum de vocês deve lembrar disso, mas, enfim, essa história. Pedro Gueiros, posso passar a palavra para você? Com certeza, com certeza. Tudo bem, pessoal? Você tem um assunto importantíssimo aí para falar, que são a questão dos princípios, não é isso? Sim, pois é. Em complementação ao que os professores já estavam abordando, né? A LGPD vem seguindo uma tendência internacional que veio pioneiro com a Europa, com o âmbito do GDPR, nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, a proteção de dados também mais voltada ao consumidor, no CCPA, né? E a LGPD vem acompanhando essa tendência internacional de trazer essa abordagem mais de proteção da tutela da pessoa humana, exatamente nesse contexto de mercantilização dos dados, dessa questão do próprio dataísmo, que alguns definem como vivemos na era dos dados, em que essa supremacia dos dados vão adquirindo tamanha importância que a própria pessoa humana vai sendo relativizada em frente a esse enorme potencial. Então, a LGPD é muito interessante nesse sentido, porque até como o professor falou, a gente tem a lei em vigor, mas sem a NPD, né? Então, a parte relativa aos fundamentos e os princípios são muito relevantes nesse sentido, porque eles dão eficácia jurídica ao instrumento, ainda que a gente não tenha a própria ANPD, que efetivamente vai resguardar principalmente a questão das sanções administrativas, né? Então, assim, essa parte principiológica e fundamental é muito relevante, né, em termos de aplicação e fundamentação da própria lei, né? Então, lá no artigo 2º, a gente já a lei, ao falar que aborda realmente a questão do tratamento dos dados pessoais, tem que se pautar nos fundamentos muito baseados na nossa Constituição da República, na questão de respeito à privacidade, na autodeterminação informativa, no livre desenvolvimento econômico, tecnológico, na livre iniciativa. Então, ela compila todo o nosso ordenamento jurídico exatamente para tutelar a proteção de dados de forma ampla, tanto nas relações de consumo, nas relações entre pessoas naturais, inclusive. Então, assim, é muito importante nesse sentido essa consolidação do ordenamento jurídico numa temática própria destinada à proteção de dados, né? E, em paralelo, ela define que as atividades de tratamento de dados devem atender os princípios da finalidade, da adequação, necessidade e livre acesso. Então, o tratamento em si deve pautar em uma série de princípios que estão muito relacionados entre si, que garantem a efetiva tutela do tratamento de dados quando realizados pelos responsáveis, né? Então, assim, seria mais ou menos esse meu ponto que eu gostaria de destacar, essa questão do reforço pelo melhor tratamento com base nos próprios princípios e fundamentos da lei. Uhum. Entendi, Pedro. E, Pedro, na sua opinião, qual a importância dentro dessa malha principiológica de você reconhecer a própria proteção de dados como um princípio fundamental, como uma garantia fundamental? Você acha que além de proteger outros direitos fundamentais, você poderia, de alguma maneira, considerar a própria proteção de dados como um direito em si, hoje, dentro da nossa realidade? Com certeza. Eu acho que essa é a grande inovação da LGPD, porque a gente sempre teve, de forma esparsa, a proteção dos dados, como você já havia mencionado no Código de Defesa do Consumidor, lá na proteção de bancos de dados, em uma série de legislações esparsas que, efetivamente, de alguma forma, tutelavam a proteção de dados, mas sempre como uma coisa secundária a um direito, a um outro ramo do direito.
Então, pela primeira vez, a gente tem agora um ramo especificamente do direito destinado à proteção de dados. Então, com certeza, é um direito que é criado, um ramo próprio, então isso adquire uma importância inédita em termos de no nosso ordenamento jurídico. Perfeito. Algum dos colegas gostaria de fazer alguma colocação? Eu acho que nesse sentido do que o Pedro colocou, e a sua ponderação também, é a gente observar a PEC 17, né, de 2019, que visa conferir a proteção de dados pessoais como um direito autônomo, inserindo a proteção de dados pessoais na parte final do inciso 10º do artigo 5º. Eu acho que ela vai muito nesse sentido, né, de conferir a proteção de dados pessoais como um direito autônomo e, em parte, complementar todo esse arcabouço jurídico que a LGPD está trazendo, no sentido de transformar a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, indo muito nessa lógica da efetivação desses princípios, desses fundamentos, e numa harmonização dessa norma geral com essas legislações esparsas do nosso ordenamento. Acho que vai muito nesse sentido. Perfeito. Walter? Eu acho muito importante, só complementar rapidinho, o que ele falou, porque a parte principiológica não é puramente teoria, coisas etéreas. Eu acho que a parte principiológica é fundamental para você aplicar a lei. Saber os limites do que você vai tratar, como você vai tratar. Então, aquele artigo 6º é muito importante. E as pessoas esquecem que o artigo 6º não são 10 princípios, são 11, porque tem no caput a boa-fé. Que talvez seja o mais importante. Central. Era basicamente isso. Ele já esgotou o assunto. E Walter, só aproveitando o gancho, que eu sei que você vai falar de responsabilidade civil, a gente, no Brasil, nós estamos acostumados à responsabilidade civil obrigacional, ou seja, decorrente de obrigações, principalmente obrigações contratuais. Só que existe um outro viés de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil decorrente da violação de deveres jurídicos, que é uma coisa que também muito importante, não só na escala individual, mas também na escala coletiva. Você acredita que esses princípios que tem na própria lei, que o Pedro Gueiros agora expôs, ele pode de alguma forma impactar na responsabilidade prevista na Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acredito que sim, no seguinte aspecto. Nem sempre o titular ele vai ter uma relação jurídica, uma relação contratual, melhor dizendo, com o controlador ou com o operador. Eu vejo, sim, que a parte principiológica ela pode impactar na seguinte questão. Você tem como um dos princípios o princípio da segurança. Estou certo, Pedro? Estou errado? Então você tem o princípio da segurança. E eu penso o seguinte, um dos deveres do controlador e do operador, também dizendo, é o dever de segurança dos dados pessoais que são tratados. Aí vem aquela questão, o dever de segurança é uma obrigação de meio ou de resultado? Cabe ao controlador, operador, ao agente de tratamento, ele assumir total responsabilidade, né, um compromisso de evitar todas as situações de invasão, de ataque, de incidente de segurança, usando a disposição da lei, ou ele deve apenas se comprometer, usando a palavra que você falou, Felipe, o dever de empregar todos os meios possíveis para, na medida do possível, sendo redundante, garantir que aquele incidente não ocorra. Eu tendo a imaginar que esse dever é uma obrigação de meio, não de resultado. Porque quando você fala em obrigação de resultado, você fala em uma obrigação em que a parte ela tem sob seu domínio todas as situações fáticas. Ele sabe o que vai acontecer, está tudo diante dele. Como você tem uma relação de tratamento de dados, que é uma relação que eu diria que é predominantemente tecnológica, ela não é exclusivamente, mas ela é predominantemente tecnológica, e portanto, muito complexa, eu diria que é impossível você ter, ou a gente ter, sob sua visão, todos os elementos possíveis.
Vou usar aqui um parâmetro, vou usar aqui um exemplo tecnológico. Eu posso ter um servidor onde eu armazeno os dados pessoais dos meus titulares, meus clientes, meus empregados. Eu coloco uma boa criptografia, tudo está atualizado. Mas no mundo da informática existe um tipo de incidente, né, chamada de vulnerabilidade não documentada, né, o Zero Day. Ou seja, é aquele problema que alguém descobriu, mas que não reportou ao fabricante do programa do serviço. Se não foi reportado, não há, digamos assim, um conhecimento da falha. E se não há conhecimento da falha, não há um dever de se corrigi-la ou evitá-la. Então, eu que utilizo aquele programa, eu não sei que aquele programa tem uma falha. Então, eu acho que seria muito custoso transferir ao agente de tratamento essa responsabilidade. Então, ao meu ver aqui, há um impacto muito grande desse princípio lógico nesse sentido. Para mim, a obrigação é de meio, não de resultado. Walter, isso é um ponto fundamental, é um ponto que está deixando muita gente de cabelo em pé, preocupada, e a gente precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, a gente está falando não só de grandes empresas, a gente está falando do pequeno consultório do médico no interior do estado, a gente está falando de pessoas que têm tratamento de dados por conta de aspectos profissionais, mas que não têm uma condição econômica para bancar grandes programas de segurança. E a segunda coisa que a gente tem que lembrar é o garoto cheio de espinha, 14 anos, que está sentado num computador do outro lado do planeta e passa o dia se divertindo, quebrando códigos, procurando brechas. Não tem como você ter essa responsabilidade de fim, e isso desculpa estar até entrando aí no seu tema, porque eu acho isso muito importante. E é uma coisa que está causando muito receio na sociedade. Não tem como você estabelecer um dever geral de segurança e dizer que isso, se você falhar na segurança, você tem responsabilidade pelos danos decorrentes da falha de segurança. Na verdade, você tem, e aí eu concordo com o que você disse, você tem o dever de buscar os meios disponíveis, os meios possíveis, os meios conhecidos para tentar promover a segurança. Agora, você ter que garantir a segurança, que a segurança não vai... isso aí, para mim, pode até realmente causar um impacto negativo nas relações sociais e nas relações empresariais. Tá? Walter, mas você, eu puxei esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da responsabilidade. A responsabilidade na LGPD é solidária, ela é objetiva, tem inversão do ônus da prova. Como é que funciona a responsabilidade na LGPD? Olha, dava para a gente falar aqui umas 3 horas de responsabilidade na LGPD. É um assunto, assim, interessantíssimo. Eu vejo, que, já de cara, a LGPD, no aspecto da responsabilidade, muito parecido com o CDC. Em que sentido? A LGPD, ela compreendeu que na relação jurídica do titular com os agentes de tratamento, o titular vai ser a parte mais fraca. E para você equilibrar essa balança, você tem que garantir não apenas direitos para o titular, mas você tem que também estabelecer garantias processuais. E eu vejo que essa garantia processual para o titular é basicamente de duas maneiras. A inversão do ônus da prova, que você tem naquela parte do consentimento, que cabe ao controlador comprovar que houve a coleta do consentimento segundo a boa vontade, aquele negócio todo, a boa fé. E no caso da responsabilidade civil, a inversão do ônus da prova processual. Isso eu acho muito importante. E aí, quando você fala na responsabilidade civil, na LGPD, a lei fala, a princípio, do 42, que ela é do controlador ou do operador. Ou do operador. E no parágrafo 1º, ela pode estabelecer uma situação de solidariedade. Eu vejo, Felipe, que talvez a maioria dos casos que vão ser judicializáveis serão casos ligados à situação de consumo. Então, eu acho que vai ser importante fazer um diálogo das fontes, fazer um diálogo das normas. Né? Você combinar LGPD com o CDC. Qual a norma que vai prevalecer? O que eu entendo? A norma que for mais protetiva. Porque você tem duas figuras que precisam de muita proteção: o consumidor e o titular. A norma que, na presente situação, for a mais protetiva é a que vai ser aplicada e o que o juiz deve aplicar. Isso que eu acho importante falar. A lei, então, portanto, você tem a princípio a responsabilidade do controlador e do operador.
Uma coisa que discutem muito, até a gente discutiu em alguns eventos lá na Emerge, no Fórum da Justiça na área digital, desembargador Najib, a gente discutiu lá o seguinte: e a responsabilidade do DPO, o encarregado, haveria? É verdade. O que eu penso aqui? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu penso o seguinte: o DPO nada mais é do que um longa-manos do controlador. A LGPD, quando definiu o encarregado de DPO, ela não definiu qual a sua função mais importante. Quando você vê naquele conceito de encarregado, você vê o conceito de encarregado como basicamente um intermediário. O intermediário é o cara que faz a ponte entre o controlador, o titular, a NPD. Ele que vai, né, controlando as coisas. Não, é muito mais do que isso. Ele orienta como a lei vai ser implementada, aplicada, executada numa empresa, no órgão público. Então ele tem uma função muito importante. Ele tem uma função, eu diria, um peso de um diretor, de um C-level. Ele tem uma importância, um impacto estratégico muito grande. Mas, mesmo assim, embora ele tenha um impacto estratégico, ele é o longa-manos do controlador. E num contexto de responsabilidade civil, ele não poderia ser demandado diretamente pelo titular. Mas eu consigo, Felipe, imaginar uma única situação em que o DPO pode ser demandado. É uma situação em que o DPO ele é o externo. A LGPD não exige que o DPO seja um empregado do controlador. Nada impede que você terceirize a função do DPO, no que está muito moderno hoje em dia, chamado de DPO as a service. Você terceiriza. Às vezes a empresa não é uma empresa grande e não quer contratar um DPO. Vai ser uma figura muito parecida com o do contador. Olha, eu tenho um contador que presta serviço para várias empresas e eu tenho um DPO que presta serviço para várias empresas. Eu vejo, portanto, que se eu tenho a figura de um DPO que ele é externo no contexto de uma relação consumerista, veja, se ele é externo, está no contexto da relação consumerista, ele faz parte da cadeia de produção. Se ele faz parte da cadeia de produção, ele pode, numa demanda consumerista, ser chamado a integrar o polo passivo da ação. Eu acho que é uma situação muito específica. Até porque, na verdade, o advogado, o que ele faz? Coloca todo mundo no polo passivo e o juiz que decida. É um pouco isso. É um pouco isso. Eu acho que vai acontecer. Porque uma coisa que eu acho importante é que normalmente as pessoas acham que quem tem mais força econômica, quem tem mais poder nessa situação toda é o controlador, porque ele tem capacidade de decisão. Eu não acho que é bem assim. Refletindo muito sobre isso na prática, eu vejo que quem tem mais poder, e vou dar uma resposta muito óbvia, é quem tem mais dinheiro. Porque você pode ter um operador como uma empresa multinacional como a Amazon, onde você armazena, que ele é bilionário. Você, na qualidade de controlador, não vai, o seu poder decisório vai ser muito pequeno. Então, aí é uma outra situação. Será que eu não poderia pensar nessa situação em que você tem um desnivelamento entre um controlador muito simples e um operador muito poderoso? Eu não poderia aplicar a responsabilidade do CDC, da teoria do finalismo aprofundado? Com certeza. Olha que confusão. Olha como eu estou confundindo, bagunçando o negócio todo. Porque isso é uma questão prática muito interessante. Então, você tem uma empresa pequena, que ela é controladora. Eu contrato a Amazon. A Amazon é aquele negócio, ela não admite discussão. Ela presta o mesmo serviço para todo mundo, o mesmo sistema de criptografia para todo mundo, você não pode escolher muita coisa. E aí, aí essa empresa do controlador, ela fica numa situação de desvantagem. Eu entendo que ela poderia trazer a teoria do finalismo aprofundado, que o STJ já aplica há quase 10 anos, em que você tem uma situação de hipervulnerabilidade, seja econômica, seja técnica, seja jurídica, seja fática, ou até mesmo as quatro, que eu acho que é mais comum que aconteça. Eu entendo, Felipe e meus amigos, que as questões envolvendo a responsabilidade na LGPD são muito maiores do que a gente possa imaginar. As pessoas costumam achar que essa responsabilidade surge do vazamento. Ah, não, vazou. Não, vazamento, eu diria que talvez seja o maior dos problemas possíveis. A pior desgraça que pode acontecer talvez seja o vazamento, até agora. O vazamento com o reaproveitamento dos dados vazados. Para mim, isso é uma desgraça gigantesca. Com certeza. Mas eu entendo que a gente...
Fraude. Que a lei estabelece no 42 caput que a responsabilidade surge de duas maneiras, dois requisitos. Na primeira situação, uma violação da legislação de proteção de dados. Veja, desculpa. Walter, deixa eu só te interromper um segundo. Pois não. Eu vou ter que interromper a transmissão no Instagram. Então, eu quero só despedir das pessoas aqui, agradecer o desembargador Marcelo Lima Burraper, mandou uma mensagem. Ele é presidente da Associação Nacional dos Desembargadores e ele mandou uma mensagem aqui muito carinhosa aqui para a gente. Foi muito bacana aqui e eu não tive a oportunidade de ler no ar. Aí eu, com isso, encerrei. Acabaram de me cortar aqui no Instagram, tá? Desculpa só fazer isso, só para eu poder fechar ali. Eu gostaria que você retomasse a palavra só para concluir isso, porque isso é muito importante. Eu já adianto que eu concordo isso, vou querer ouvir os nossos colegas, quem tiver interesse em manifestar, mas eu acho que o paralelo entre a LGPD e o CDC e a transferência da experiência acumulada com o Código de Processo Civil vão ser fundamentais para o funcionamento da LGPD. Mas eu gostaria de que você retomasse a palavra, pedindo desculpa por ter... Não faz parte. Eu até não quero cansá-los também muito. Pode concluir aí o seu raciocínio. Eu vejo, Felipe, que essa responsabilidade, além de tudo, ela é objetiva. Primeiro, a lei não fala a questão da culpa. Segundo, eu vejo que a atividade de tratamento de dados, ela faz parte do risco do negócio. Então, se ela faz parte do negócio, você aplica a teoria do risco, a responsabilidade objetiva, né? E isso eu vi alguns colegas sustentando que a responsabilidade seria subjetiva, mas o argumento que eles trazem é um argumento puramente, talvez até de advogado mesmo. Tipo, olha, se a gente colocasse a responsabilidade objetiva, seria muito oneroso para a empresa. Então, subjetivo é melhor financeiramente falando. Olha, é um bom argumento, mas não é jurídico. Isso é um argumento econômico. O argumento que eu trago é jurídico e eu vejo que o LGPD, por ser uma norma protetiva, todas as normas protetivas que nós temos no nosso sistema legislativo, a responsabilidade objetiva. Vejo o CDC. Vejo o meio ambiente, a responsabilidade até integral. Eu estava falando antes do nosso bloco anterior, a questão também das hipóteses de responsabilidade no LGPD. Ou seja, veja que a lei estabelece a violação à legislação mais o dano. Quando eu falo violação à legislação, não é violação só à LGPD, não. Violação a todas as normas paralelas que tratam de dados pessoais, CDC, a lei complementar dos bancos, a lei de acesso à informação, a lei do habeas data, o decreto que regulamenta o compartilhamento, tudo isso. Havendo o Marco Civil, artigo 7º e 8º, 13, 15, 10, tudo isso formado é a legislação de proteção de dados. Assim como lá no artigo 97, 98 do CTN, tem a legislação tributária, eu acho que a gente tem que pegar esse mesmo conceito e trazer para cá. E quais são outras situações que a gente poderia imaginar uma responsabilidade civil na LGPD? Eu digo duas. O uso do meu dado pessoal sem o meu consentimento. E aí a gente vai precisar rever aquele precedente do STJ de 2009 sobre o spam, que uma pessoa recebeu o spam, o STJ entendeu que o spam, embora seja um uso de dado pessoal não autorizado, não trazia dano, porque tinha modo de se evitar. Esse foi o argumento que a STJ utilizou, data V não faz muito sentido. Eu vou explicar isso melhor depois na aula, no vídeo. Mas outra situação que eu acho importante mencionar, também de dano, é a seguinte: o compartilhamento sem sua autorização. Você cede o dado pessoal para uma determinada empresa, ela compartilha sem sua autorização e sem o seu conhecimento. Então, meus amigos, as hipóteses de responsabilidade civil na LGPD são gigantes, são incríveis. Nós temos muitos assuntos para discutir no curso. E eu vou deixar e voltar aqui para o nosso apresentador, né? E deixo aqui meus amigos análises, o feedback. É isso aí, Walter. Parece até fácil falar assim, não, eu concordo com tudo, acompanho o relator, né? Parece um negócio de preguiçoso. Mas eu acho que você está coberto de razão. Eu acho que é importante a gente expressar isso, porque existe uma natural resistência, né, a esses aspectos. Aliás, eu ontem estava participando de uma live sobre a LGPD, e eu estava falando, inclusive, que era sobre LGPD e direito médico, e aí eu estava falando sobre aquela questão de que o médico fornecendo informação dos seus pacientes para uma empresa de medicamentos, por exemplo,
por conta daquelas questões de comercialização, etc, etc. E aí, estava explicando, inclusive, que essa empresa que também está acessando esses dados, sem averiguar se ela pode receber esses dados, também está na cadeia, também está dentro da linha de responsabilização. Eu acho que ela também tem responsabilidade solidária junto com o médico que está dando mau tratamento para esses dados. Mas, enfim, são coisas que a gente vai ter que discutir, refletir, e os tribunais vão ter que decidir, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário aí sobre essa parte de responsabilidade? Eu gostaria de falar essa questão que o professor falou do DPO, do encarregado. É muito interessante isso, porque a LGPD é muito silente nesse sentido, porque a maior parte das disposições da regulamentação desse profissional vai ficar a cargo da ANPD. Então, a gente tem uma enorme insegurança, porque já está precisando ser demandado, e está muito popular essa questão do DPO as a Service, e eu até já tinha analisado um precedente na Europa que, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados belga, multou um DPO por acúmulo de funções de compliance, de chefe do departamento jurídico, uma prática que é, inclusive, banal, recorrente, inclusive, na Europa. E não tinha nenhuma previsão nesse sentido, de que, apesar que fala que é vedado o acúmulo de funções com certas funções, nunca se tinha notícia de que o acúmulo de funções com outros, de jurídico, de chefe de compliance, resultaria num conflito de interesse, e multou, assim, uma multa bem expressiva lá na Europa. E a gente fica se pensando como é que seria essa questão aplicada no Brasil, né? Se nem a LGPD fala. Então, acho que essa questão da insegurança é muito forte ainda com relação ao encarregado. Acho interessante. E pegando um gancho no que você está falando, eu pensei uma coisa aqui agora, daquela falta de regulamentação. Eu diria que a LGPD ela regulamentou muito mal o encarregado. Porque no conceito de encarregado, ele fala que ele vai ser nomeado pelo controlador ou pelo operador. E lá depois, na regulamentação do encarregado, é só pelo controlador. Pois é, exatamente. E coloca ele... E coloca o encarregado na distribuição da lei, na parte topográfica, dentro de agente de tratamento, quando ele não é agente de tratamento. Exato. Beleza. Mais algum comentário, gente? Eu gostaria de fazer um comentário referente a essa comunicação da LGPD com o CDC, até porque, se a gente for pensar, grande parte das demandas que vão envolver proteção de dados vão estar ligadas ao Código de Defesa do Consumidor, e trazer o artigo 45, né, que ele traz, corroborando, tanto que você como o Walter colocaram, que ele traz a noção que quando ocorrer uma violação ao direito dos dados do titular no âmbito das relações consumeristas, aplicar-se-á o regime de responsabilidade do CDC. E nesse mesmo sentido, também é interessante a gente observar o artigo 64, que ele trata exatamente da questão do diálogo das fontes, que foi trazido pelo professor Walter, no sentido que a LGPD ela não exclui as outras legislações ou tratados do qual o Brasil faça parte, que tratem sobre a proteção de dados pessoais. E, nesse sentido, a gente consegue observar a atenção do legislador infraconstitucional a respeito dessas questões que nós estamos debatendo e vão vir a ser debatidas com mais intensidade com o passar dos anos. Perfeito. Excelente. Muito bom mesmo. Meus amigos, eu queria só pontuar um aspecto antes da gente terminar. Eu sei que a gente já avançou um pouquinho no nosso horário, mas eu como defensor público, tenho um especial carinho com esse tema, que é a questão da tutela coletiva e a Lei Geral de Proteção de Dados. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, em pelo menos 3 dispositivos, ele faz esse link. Ele diz que a defesa da proteção de dados ela pode ser feita coletivamente, ela fala a respeito dos mecanismos coletivos de proteção e fala dos direitos coletivos relacionados à proteção de dados, né? É claro que são dispositivos muito pontuais, a gente também nesse campo vai precisar ainda avançar bastante, e eu vislumbro basicamente 2 situações de tratamento coletivo da proteção de dados. De um lado, você tem interesses individuais homogêneos, né? Os interesses em que você consegue identificar exatamente quem é o titular do dado que está sendo maltratado, que está recebendo um tratamento inadequado, e
você tem várias pessoas na mesma condição em razão de uma origem comum, né? Imagina, os clientes de um determinado banco descobrem que aquele banco está negociando, está transferindo sem autorização deles os seus dados para, por exemplo, uma outra empresa de empréstimos, de financiamento. Eu sei que é uma coisa difícil de se imaginar, né? Totalmente hipotético, né? Mas imagine que isso pudesse ser possível disso acontecer. Então, nesse caso, me parece que a tutela coletiva poderia, de alguma maneira, atuar com viés de interesse individual homogêneo. E outra situação que eu também consigo vislumbrar é você ter determinados parâmetros que possam ser de natureza geral, né, não vinculados a um único titular daqueles dados, mas vinculado a titulares, pensando isso de maneira abstrata, e aí buscar um interesse difuso, a tutela coletiva da proteção de dados por meio de um interesse difuso, né? E aí nós iríamos para aquela parte principiológica que o professor Pedro Gueiros explicou para a gente, né? O sistema principiológico da lei, para estabelecer que, por exemplo, poderia se imaginar numa ação coletiva para tratar de uma questão relativa à segurança dos dados, por exemplo, pode ser numa empresa ou num governo que tivesse, de alguma maneira, atingindo a sociedade de forma geral e não apenas aqueles titulares individualizáveis, né? Então, os agentes, né, os legitimados coletivos, que são as pessoas que são responsáveis pelo ajuizamento, da adoção de medidas para tratar das questões coletivas e o ajuizamento das ações coletivas, vão precisar verificar no seu dia a dia qual é a melhor maneira de poder não só obter informações sobre as questões relativas à proteção de dados, ter uma forma de análise dessas informações e também poder, eventualmente, se for o caso, fazer termos de ajustamento de conduta ou, se não houver como ter uma solução consensual para a questão, ajuizar as ações coletivas para tratar desses temas. Eu acho que no futuro, da mesma forma, e aí eu sei que a comparação é um pouco óbvia, mas não tem como fugir disso, foi mais ou menos o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele passou alguns anos desconhecido da sociedade, desrespeitado por falta de conhecimento, por falta de proteção. E aí começaram a surgir as ações coletivas para proteger os direitos do consumidor, e aí esse direito começou a ganhar corpo, começou a ganhar força, começou a ganhar visibilidade, começou a ganhar efetividade. Eu acredito que a tutela coletiva vai ter um papel pedagógico também nesse sentido muito importante para a efetivação das regras referentes à proteção de dados e também para a visibilidade, né? Nós já tivemos, aí talvez tenha sido um pouco prematuro, mas nós já tivemos uma ação coletiva referente à proteção de dados, teve até uma decisão negativa, mas enfim, nós já tivemos uma primeira atuação de natureza coletiva sobre a proteção de dados, e eu acredito que, à medida em que essas atuações se tornarem mais frequentes, a gente vai ter um maior conhecimento da lei, as pessoas vão saber quais são os seus direitos, e as empresas vão saber que um mau tratamento ou mau gerenciamento sobre os dados pode custar caro, pode ter consequências bastante pesadas a respeito disso, tá? Eu sei que eu fiz um enxugamento do que eu tinha me proposto a falar, mas eu não queria avançar muito. Ainda assim, eu gostaria de ouvir os colegas a respeito do que eu disse. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Posso lá? Vai, eu vejo que a tutela coletiva vai ser muito interessante, principalmente em questões envolvendo crédito. Para a defensoria, você já vai ter trabalho. Né? Crédito, né? O credit score que utilize dados abusivos, invasivos, em que utilize propaganda de massa, publicidade de massa. Então, eu acho que essas questões envolvendo publicidade enganosa, publicidade personalizada, né? Porque o caso do Cambridge Analytica, que você mencionou no começo, é um caso muito interessante, porque ele é um caso em que você tem uma propaganda
eleitoral, direcionada, né, ela é personalizada com base no que a empresa conhece de você, e você não sabia que era propaganda. Com certeza. Eu acho que você vai ter, a gente já tem isso como publicidade. E com a LGPD isso vai cessar. E aí você pode ter uma atuação coletiva, em ações coletivas, muito maiores, de forma muito mais efetiva, né? E eu acho que é fundamental. Eu acho que é um mundo novo, né? Preconceito algoritmo, uma questão, de repente, envolvendo contratação de pessoas, né? Eu acho que tem um mundo gigantesco de atuação para a defensoria e para os legitimados para ações coletivas. Com certeza. E essa questão da discriminação, eu acho que o Dr. Pedro D'Alesi lembra disso. A gente teve conhecimento de um caso em que uma pessoa ela foi identificada como criminoso com base em aspectos étnicos, né? Por causa da cor da pele da pessoa, falando bem diretamente. E essa pessoa ficou presa, né? E depois foi verificar que aquela identificação que foi feita foi uma identificação viciada. E aí, por conta disso, se descobriu que o sistema ele tinha uma alimentação preconceituosa na identificação das pessoas quando elas tinham origem hispânica, ou origem negra, ou origem latina. Não é isso, doutor Pedro D'Alesi? Exatamente esse ponto. E isso também, eu acho que isso também poderia ser alvo de uma ação coletiva também, porque muitas das vezes nós já temos inteligência artificial no nosso poder judiciário, o Supremo tem um programa Victor, o STJ tem seu programa, o CNJ tem um programa, então, e a gente não sabe como ele funciona, a gente não sabe quais são os critérios. Então, a tutela coletiva também pode ter nesse aspecto de ter acesso às informações para que essas informações, que às vezes não estão com a transparência que a lei espera, possa ser colocada de público, né? Então, isso também, e uma lei importante que eu não sei se algum de vocês mencionou, mas eu acho que merecia destacar, é a lei de acesso à informação, que a LGPD, ela tem, desculpa o exemplo figurado, mas ela tem um papel guarda-chuva de colocar outros direitos sobre a sua guarda, e o acesso à informação é um elemento essencial dentro da construção desse sistema dialógico que o Dr. Pedro D'Alesi falou, né? Então, meus amigos, eu acho que alguém gostaria de fazer algum fechamento, que eu vou encerrar. Alguém gostaria de dar uma última palavra? Posso. A última, ligando isso aí que você falou, doutor Felipe, e o que o doutor Walter... Felipe. Que o doutor Pedro também falou, tá ótimo. Então, Walter também, Walter. Tá bom, então. Então, assim, ligando sobre esse tema, né, que vocês mencionaram aí, esse conteúdo, temos também que ter atenção com a LGPD em relação aos desenvolvedores de software, programas, porque esse tipo de discriminação, preconceito, pode ocorrer de uma forma, vamos dizer assim, acidental, por exemplo, não intencional. E aí acaba que um software, uma implementação, falando até um pouco mais da parte de desenvolvimento, TI, então esse software pode ter uma linha, certo? No código dele, que joga direto com um preconceito pelo simples fato de estar fazendo uma modificação por RH, por exemplo. Certo? Então, fazer essa combinação de dados de maneira falha, né? Não, e complementando a esse ponto, não sei se vocês ouviram falar de um caso nos Estados Unidos que foi um pouco rumoroso, que foi o seguinte: uma indústria farmacêutica estava fazendo teste para remédios relacionados a problemas circulatórios e cardíacos. E aí ela fez testes separados para negros. Isso foi apontado como preconceito. E aí teve uma discussão. E a empresa demonstrou que existia cientificamente, isso era cientificamente comprovado, não sei, enfim, eu não me aprofundei no tema, mas segundo a empresa, é cientificamente comprovado que as pessoas da raça negra, elas têm maior propensão para ter problemas cardíacos com um determinado perfil, que é diferente das pessoas com a raça branca. Então, ali, o que a empresa estava dizendo era o seguinte: eu fiz realmente uma segregação no meu estudo, mas eu tenho base científica para fazer essa segregação. Não foi uma segregação preconceituosa, foi uma segregação científica, com base
em aspectos. As pessoas de raça negra têm menos propensão a ter determinados tipos de câncer. As pessoas de raça negra têm determinadas propensão para ter determinados problemas de pele. Então, essas peculiaridades são dados científicos que podem ser legitimamente utilizados para você fazer um estudo segregacional, mas não discriminatório. Um estudo separado, né, para tirar a palavra segregação, que tem um peso histórico muito grande, um estudo separado, mas que isso não implique numa violação, por exemplo, do princípio do não preconceito, que é um dos elementos básicos da LGPD. Né? Meus amigos, eu queria pedir aqui para vocês olharem aqui, que eu vou fazer uma foto da nossa tela para a gente poder divulgar. Aqui. Todo mundo bem? Beleza? Tranquilo. Uma pena que o Roger não pôde estar, mas eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu tenho certeza que o nosso... Desculpa, fala do curso. E sim. Eu tenho certeza que o nosso curso ele vai ser assim, um curso muito proveitoso. A gente vai passar algumas informações, mas eu tenho certeza que a nossa troca também vai ser muito legal. A gente vai ter a oportunidade de interagir. E o nosso curso ele é inteiramente online. São mais de 10 horas de curso com 6 professores renomados de diferentes perfis, de diferentes áreas. E eu acredito que ele possa apresentar um painel profundo, um painel representativo do que é a proteção de dados a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, é o curso que nós estamos organizando junto com a Companhia Jurídica. Se você tiver interesse, basta acessar o site da Companhia Jurídica, que lá está tudo especificado, tudo direitinho, tá bom? Um grande abraço para todos, meus amigos, um grande abraço e até um próximo encontro. Até a próxima. Próximo.